Marcelo Félix é o autor do romance policial infanto-juvenil Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros. Com uma história cheia de drama, suspense, romance e aventura, o livro fala ainda de família, amizade e da busca pela verdade. O escritor, de apenas 26 anos, também transita por outros gêneros literários, como os contos e a literatura infantil. A luz da lanterna agora iluminava 4 olhos brilhantes, focinhos gelados e 2 enormes mandíbulas, totalmente gosmento. Começa agora mais um programa Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje a gente conversa com o escritor e desenhista Marcelo Félix. Bem-vindo ao programa, Marcelo. Obrigado. Bom, eu queria começar com a sua explicação, né, para você contar para a gente um pouco da história de Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros, que é seu primeiro livro publicado, né? Isso, a história do Martin, né, na verdade é interessante, porque ela nasceu na minha cabeça há muito tempo atrás, basicamente mais de 10 anos atrás. Eu era um garoto de 15 anos, sonhando um dia ser, talvez escritor, viver das palavras, talvez. E eu desenhava também, fazia muitas coisas envolvido com arte. E acabou que o Martin nasceu na minha cabeça assim. Esse primeiro livro veio depois. Eu escrevi mais 3 livros do Martin, que na verdade é uma série, né? Escrevi mais 3 livros do Martin. E essa primeira história conta como os garotos se conheceram, né? E é um infanto juvenil. Então, nesse primeiro livro, a gente tem o Martin, o Kleber e a Diana, que são os 3 personagens principais. Eles estão entrando agora no ensino médio, e lá tudo é novo, tudo é diferente. E uma coisa que acontece também nas escolas, que a gente vê, né, é a existência dos encrenqueiros, né, dos bagunceiros, dos alunos que praticam bullying. E não é diferente com eles, né? E o Martin acaba encarando um dos maiores valentões que tem no colégio. E por ele encarar esse valentão, toda a escola começa a olhar ele meio estranho, meio que, será que é mais um valentão que está entrando agora para a escola? E o estranho de tudo isso é que no segundo dia de aula, esses valentões desaparecem da escola. E todos os alunos que praticam bullying vão desaparecendo de um a um. E a culpa recai sobre o Martin. E de repente tem toda a estrutura da escola voltada para esses alunos, a própria polícia também começa a investigar tudo isso, e o Martin, por conta própria, começa a investigar junto com o Kleber e depois, posteriormente, com a Diana, o sumiço dos encrenqueiros para limpar o nome dele e descobrir onde estão esses alunos. Segundo o seu depoimento, a história fala, o seu depoimento sobre o livro, né, a história fala também de amizade, de família, da busca pela verdade, né? Qual mensagem que você quer passar para o leitor? Então, primeiro que ler é muito bom, que a imaginação pode caber em qualquer lugar e para qualquer pessoa. E eu acredito que ler, não só esse primeiro livro, mas leitura, né, em geral, tem muito a agregar para nós, né, como pessoas também. Não só a questão de informação, mas a questão de sentimento também. Os temas que eu abordei nesse primeiro livro, a respeito de família, ou até o abandono familiar mesmo, que vai contrapartida, né? Porque a vida também não é feita só de coisas boas, né? A gente tem que saber lidar com tudo isso. Então foi uma história bem pensada, porque eu quis mostrar que a amizade também, acima de tudo, às vezes a gente tem amigos que faz parte da nossa família, né? A gente acaba conquistando algumas pessoas que estão ao nosso redor para fazer parte dessa família. Então eu acredito que a mensagem que eu quero passar é isso, que a amizade e que, nesse caso, né, a verdade, aquilo que a gente sente, que está no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, é o mais importante. O Martin, a Diana e o Kleber, né? Isso. Que são os protagonistas da história, né? Eles têm um pouco do Marcelo Félix? Eu acredito que sim, acredito que todo mundo tem um pouquinho, né? Porque como nasce da nossa imaginação, da nossa mente também, da nossa cabeça, é quase que impossível de não ficar algo registrado ali com a sua marca, né? Na verdade, eles são bem construídos na questão de cada um ser bem diferente do outro. O Martin, ele tem já a visão mais de detetive, né? Porque eu gosto muito de Sherlock Holmes, que é um maior detetive, né? Que para mim, na minha opinião, é um detetive londrino. E o Martin tem essa questão de investigação, dedução, né, dedução lógica. Então ele está sempre um passo à frente, sempre a inteligência é a favor
a ele. A Diana já é aquela menina que não leva desaforo para casa, né? Ela não fica ligando muito para a questão de, quebrei a unha, fiz isso, fiz aquilo outro. Ela é mais o que a gente tem para fazer. Ela que comanda também a casa, organiza os dois. E o Kleber é aquele que não leva nada a sério, que tudo é brincadeira, tudo é uma grande festa. Contraponto ali, né? Na história. No perfil dos outros dois, né? O livro fala também de mudanças, né? São estudantes que estão mudando de cidade, estão indo para uma outra escola, entrando no ensino médio, né? Por que essa abordagem também? Você acha que tem a ver com a idade? É importante tratar disso, já que é um livro cujo público-alvo é o infanto-juvenil, né? Inicialmente eu não tinha pensado a questão da idade fincada em apenas uma faixa etária. Mesmo que a infanto-juvenil, já recebi algumas críticas positivas a respeito do livro, porque ele tinha uma média que entre 15 a 17 anos, talvez, né, ali, gostariam de ler o livro pela faixa etária ali. Mas eu recebi crianças de 10 anos que leram e gostaram muito e querem o próximo. Pessoas também de mais de 40 anos que leram e falaram, nossa, é muito bom mesmo, então esperando pelo próximo. Então acho que essa questão de mudança que eu abordei no primeiro livro não foi nada tão pensado, né? Foi algo natural que surgiu. Que faz parte da história mesmo. Faz parte da história, ali, né? E acredito que deu certo. Sobre a ambientação, porque me chamou a atenção o fato do livro ser todo ambientado aqui no estado mesmo, né? Você é de Soretama, o livro é ambientado lá e depois os meninos vêm para um colégio famoso aqui de Vitória. Ou seja, você colocou um pouco da sua realidade na ficção, né? Por que isso? Isso foi intencional ou quando você viu você já tinha feito? Não, isso sim foi intencional. Na verdade, como eu lia muito e sempre gostei de ler vários gêneros diferentes também, tanto literatura nacional quanto, né, do exterior, eu via que era tão fácil a imaginação de, ao mesmo tempo, você estar em Londres, nos Estados Unidos, em Paris, ou na Lua, ou em um lugar fictício, e eu achava isso incrível. E, às vezes até aqui mesmo, aqui no país, né? A gente às vezes lê uma literatura nacional e você transporta aí pela cidade de São Paulo, Rio, e você fala, nossa, então deve ser assim que é morar lá? Então essas são as coisas que as pessoas fazem quando estão lá, né? E eu quis trazer isso um pouco para lá, para onde eu moro, né? Porque como será um Soretama, né, na visão das pessoas? No livro eu não falo o nome da cidade, eu falo mais a questão de bairros, ruas, né? Que deixa para quem mora lá aquele gostinho, vai se reconhecer e vai ver, olha, os personagens estão passando aqui agora perto da minha casa, ou acabaram de fazer isso naquele lugar que eu conheço muito, né? Então, um exemplo mesmo, a praça, né, que é abordado na história, a praça que quem mora lá, né, tem essa questão do reconhecimento e sabe que a qualquer momento os 3 personagens poderiam passar por ali, né, e dar continuidade na história. E como foi a reação das pessoas que moram lá e estão se reconhecendo no livro, né? Como é que foi a receptividade ali local mesmo? Eles adoraram, porque eu não contei isso, daí não era algo que eu ia falar logo de início. Eu deixei as pessoas que compraram, né, primeiro o livro, leram, descobrir por elas mesmas. E começou a chover mensagem de, nossa, agora aqui na minha rua, olha só, é isso, é aquilo. E aí é muito interessante e bacana para você que consegue despertar também a imaginação da própria pessoa. Mesmo que eu moro lá, eu conheço como é que é a rua, eu conheço isso e aquilo outro. Mas eu nunca parei para imaginar que nesse daqui seria um ótimo cenário para uma história, ou senão, esse lugar onde eu estou passando agora é uma cena de um crime, ou senão, naquela casa ali ao lado tem um romance, que lindo a história dos dois. Porque a gente acha às vezes, né, que tudo tem que ser tão longe, tudo tem que ser tão perfeito, né? Que o longe é melhor, né? Que o longe é melhor, porque não traz todo mundo para dentro da sua casa e mostra que a sua casa também é uma coisa boa, né? Que também é aconchegante, também pode ser cenário de uma boa história. E o colégio famoso aqui de Vitória? Então, esse daí sim, né? Esse daí também não foi intencionalmente. Basicamente, eu peguei apenas o nome. Tem um colégio em Soretama e eu usei ele como a estrutura da história. Então, os 3 jovens, na verdade, estudam lá, só que com outro nome, né? O colégio, como eu disse, eu não dei o nome à cidade, então também achei que seria interessante não dar também a escola.
e troquei o nome. Mas esse foi, quando eu vi, já tinha acontecido. Falando um pouquinho sobre a capa, ela me lembrou a capa de livros da minha infância, né? Porque eu li os livros de Pedro Bandeira, que você conhece, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? E me chamou a atenção a capa, me remeteu à minha infância, né? E você é desenhista, mas não é o ilustrador oficial dessa capa? Mas tem traço seu aqui também. Sim, na verdade, quando eu publiquei o livro, a própria editora tem um capista, né? E eles me mandaram, né? Perguntando como é que eles gostariam que eu fizesse a capa. E eu pensei inicialmente assim, eu não vou desenhar a capa porque eu quero ver como é que vai ser os personagens da visão de outra pessoa, né? Como é que eles vão imaginar o Marte, o Kleber e a Diana. Só que mesmo assim eu tive que dar uns traços assim. Então a composição da capa foi feita por um ilustrador, se eu não me engano, de São Paulo, chamado Éder Max, que fez, né, essa capa através da editora, que é a Lura. E ele me perguntava, né, quando a gente estava construindo a capa, ele me perguntou, que estilo você vai querer? E na verdade foi esse estilo mesmo. Eu falei, é algo infanto-juvenil, então vamos pegar aqui uma quantidade de livros que são infanto-juvenis. Então, com certeza, Pedro Bandeira também estava, Harry Potter também estava. Outra coisa que eu quis criar foi a fonte do nome Marte, o Detetive, né, que tem o detetive, né, é uma fechadura que tem a ver com olhar pela fechadura, investigação, né, mistério. E para o nome também ser um nome marcante, né? Então a capa eu desenhei a composição, mandei para ele, então até a construção dos personagens eu já tinha, igual como eu disse, há 10 anos atrás eu já tinha os personagens desenhados, eu enviei esse desenho para ele, um desenho que ficou guardado durante 10 anos, muito tempo, e ele falou, então acho que já sei o que você quer. E construiu essa capa linda que as pessoas elogiam bastante. E você ficou satisfeito? Muito. Traduziu o que você queria? Muito. Às vezes, quando eu vou na escola, as crianças olham achando que é um filme, achando que, isso vai virar filme, ficou boa a capa. É muito interessante, eu gosto bastante. Bom, filme eu não sei se vai virar, Marcelo, mas série com certeza, porque eu sei que já tem uma pretensão sua, né, de dar uma continuidade a essa obra. Isso, na verdade o Marte, o Detetive, ele é um romance policial, né, infanto-juvenil, mas ele é uma série. Então, nesse primeiro livro, a gente tem esse caso, né, que é o Sumiço dos Encrenqueiros, mas tem um caso à parte, né, ali nas entrelinhas, atrás de todo o enredo. E é esse caso à parte que vai dar continuidade na série. Então, acredito que seriam 4 ou 5, né, livros da série do Marte até ter, né, o ponto final ali, que é, na verdade, essa busca pela verdade que o Marte passa. Né, que ainda é um mistério. Essa busca não se fecha nesse livro, não. Fica com gostinho de quero mais, cenas dos próximos capítulos? Isso aí. Bom, Marcelo, agora a gente também vai dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo, tá? O programa vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho, o Dedo de Prosa está de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Dedo de Prosa e hoje conversando com o escritor e desenhista Marcelo Félix. Marcelo é autor do romance policial Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros. Eu vou ler um trechinho aqui, Marcelo, do seu agradecimento, né, pela obra. Agradeço primeiramente a Deus e a todos aqueles que acreditaram em Martin, Kleber e Diana antes mesmo que eles pudessem vir à luz. Martin, Kleber e Diana são os protagonistas aqui do livro. Antes que eles pudessem vir à luz, né? E você disse no bloco anterior que foram 10 anos que o Martin já existia, essa turminha já existia, você já tinha criado, já tinha concebido essa história, né? E agora eles estão aqui na forma do livro. Como que eles vieram à luz, Marcelo? Como é que você conseguiu viabilizar esse projeto? Você é um autor tão jovem, né? Numa era de tanta conectividade, uma era da velocidade da informação, como é que você conseguiu concretizar isso aqui, esse sonho? Bom, na verdade não foi muito fácil, né? Porque antes a gente também não... Eu mesmo, particularmente, não tinha conhecimento como era publicar um livro, né? O que deveria fazer para ter um livro publicado. Então, a primeira coisa que eu fazia era, acho que tem que procurar uma gráfica, acho que tem que fazer isso e aquilo. E eu ficava só no achismo, né? E não parava para pesquisar. E um dia eu descobri que existe uma fórmula chamada publicação independente, né? Na verdade, para publicar algum livro, uma obra hoje, né, tem mais caminhos, né? Tem um concurso,
uma antologia, um edital que abre, alguma coisa assim, você pode participar. Mas, geralmente, para publicar uma obra, é 2 caminhos que você pode tomar, que é a publicação independente ou a publicação tradicional. A tradicional é você cria o seu texto, cria a sua história, né? E quando você bota lá o fim, o ponto final, você acha que você escreveu o próximo Harry Potter e todo mundo vai ajoelhar aos seus pés e sonhar com o seu livro. E torcer para que a editora te dê um parabéns, né? Te chame, vai lá na sua casa, bate na porta e fala, você foi selecionado. Mas isso demora muito e às vezes, né, frustra o autor que está iniciando. E o outro caminho é a publicação independente, que é o que eu fiz. A independente, você na verdade, né, tem um custo, quanto que fica para publicar um livro. E você, diante desse orçamento, você vai conseguir, né, a quantia e pagar. E eles vão imprimir o livro, mas não é bem uma gráfica. Então, tem diagramação, revisão, né, o tratamento todo especializado, na verdade, porque são do ramo, as pessoas que trabalham são do ramo editorial. Né? No caso do Marte, ele é publicado pela Lura Editorial. Né? Ela é uma editora de São Paulo, uma editora tradicional. Depois de 10 anos eu procurando como fazer para publicar, eu encontrei eles e tive uma recepção muito boa, né? Eles me acolheram assim, primeiro muito atenciosos, para publicar precisa disso, daquilo outro, e me ensinaram o que eu deveria fazer, né, também. O primeiro passo foi registrar o livro, né, da Biblioteca Nacional, registrei o livro e comecei a pensar como eu conseguiria tornar esse sonho que eu tinha em realidade de publicar. E eu fiz um orçamento com eles, né? E o orçamento saiu muito além do que eu achava que seria, mas eu tinha uma boa história na cabeça e tinha boa vontade, a vontade também de ser publicado. Então eu, né, por mim mesmo, comecei a fazer uma lista de 200 pessoas que poderiam comprar esse livro, né? E fiz essa lista e depois eu mesmo fiz a pré-venda. Fui de casa em casa, de pessoa em pessoa, olhar no olho e falar, ó, eu tenho um sonho que é publicar um livro e o livro se trata disso, daquilo, né? Explicava para a pessoa e muitos aceitaram, muitos viraram as costas, pessoas que eu acreditava que ia dar certo, não foi do jeito que eu imaginei, mas no fundo, todos aqueles que me ajudaram, que ajudaram mesmo de coração, estava ali sonhando junto comigo, participaram dessa etapa muito importante da minha vida. No final deu tudo certo, porque o livro se tornou realidade. Teve um evento de lançamento também na cidade, né? Foi muito bacana. Todas as pessoas que me ajudaram nessa primeira etapa, nesse início meu na literatura, assim, na questão de publicação, participaram. E eu deixei bem claro que se o livro existe hoje, são por essas pessoas. E é por isso que eu dedico o livro primeiro, né? Também primeiro a Deus e depois as pessoas que acreditaram no Márcio, no Kleber e a Diana antes dele vir à luz, antes dele se tornar um livro de verdade. Porque muitas pessoas que me ajudaram estavam sonhando junto comigo. E o que elas acharam da obra? Todo mundo já leu? Você já teve o retorno dessas pessoas? Já sim. E depois disso, a história, na verdade, a própria publicação, o próprio livro, ganhou novos caminhos, novos ares também. Ele foi um dos livros mais vendidos na Bienal do Rio acho que 2017, se eu não me engano. 2017, 2018, foi um dos mais vendidos na Bienal. Depois também teve alguns eventos, o livro já a própria prefeitura também da cidade, né, colocou os livros nas escolas, então todas as escolas, tanto estaduais também ou municipais, tem o livro, tem o Marte, já tem trabalhos de escola a respeito do Marte. Tem agora também um trabalho que, né, acredito que acontecerá agora em breve também, já está encaminhado, que é um trabalho sobre o Marte também em Mato Grosso do Sul. Uma professora entrou em contato comigo, então as pessoas estão gostando bastante. Essa era outra pergunta que eu tinha para te fazer, a questão da divulgação do livro, porque hoje o escritor conta com a internet, né? Você tem um site, tem um e-book, tem um book trailer do livro, né? E como é que você vê a entrada da tecnologia, essa união da tecnologia com a literatura? Assim, você acha que a internet ajuda a divulgar uma obra, diminui distâncias, né, entre o leitor e o autor? Você fica confortável com essa proximidade com seu público? Então, sim, eu acredito que esse é o ponto de partida primordial
primeiro para o livro existir, porque se não tivesse a internet, até a minha comunicação com a própria editora, né, seria muito complicado. Talvez o acesso a eles. E o medo que as pessoas ainda têm hoje da tecnologia acabar atrapalhando a leitura mesmo, tanto do papel mesmo, né, é um grande equívoco, na verdade. É as pessoas tentando se enganar. É como quando aconteceu o cinema, né, quando o cinema foi criado, né, as pessoas achavam que o teatro ia acabar, né? E não acabou. A gente sabe que são caminhos diferentes, mas que estão ali contando a mesma coisa. Linguagens, né? Diferentes, né? Públicos diferentes. Então, e o livro também, né? E a questão de divulgação, tem o site, tem a fanpage, tem o Instagram também. E tudo isso aproxima também, tem um feedback, né? Por esse caminho eu gostei que você fez isso, né? E tem críticas, ainda não tive nenhuma crítica para assustar, mas muitas mensagens boas, né, a respeito do livro, eu já recebi sim. E isso é bom, né, a questão da proximidade com o leitor, né? Também porque quebra um pouco aquela questão de, o escritor tem que ser uma pessoa muito culta, muito estudada, muito... Inacessível, né? Até. Inacessível, isso. Parece que o escritor é aquela pessoa que se esconde na caverna e fica lá escrevendo, e sai de lá barbudo e toma aqui meu manuscrito, pronto, e tá tudo bem. Superior a quem tá a todo lendo, mundo. Mas não é assim, né? A gente está perto de todo mundo. E tem que estar, porque para você escrever, você tem que escrever aquilo que você está vivendo. Me chamou a atenção também a quantidade de páginas, são mais de 300 páginas, né? Como é que fica isso para a juventude, que é uma juventude totalmente conectada, de mensagens instantâneas, curtas, tudo é abreviado, né? Pelos aplicativos de mensagem, e o jovem, ele está lendo, o adolescente, o estudante, como é que ele recebeu um livro desse? Porque não é um livro fininho, é um livro com conteúdo. Né? As páginas tem muito texto aí para ser lido. Uma coisa que a tecnologia também está ajudando a gente por quê? Porque toda pessoa, seja jovem, ou adulto, ou criança, elas gostam de histórias. A gente movido a história, a gente nasceu através das histórias, e as histórias permanecem dentro da gente. E a quantidade de páginas, na verdade, nada mais é do que é isso que eu quero entregar para vocês, né? Para o mundo ou para as pessoas. Mas as pessoas não assustam tanto porque, se a história cativar, se aquela história te prender a atenção, você vai querer chegar até o fim, né? Você vai terminar um capítulo e vai querer começar outro. É igual hoje, né? A gente vê a questão da juventude a respeito das séries, né? Então, você assiste um episódio, não quero parar até terminar aquela temporada. Então, a questão não é a quantidade de páginas. Sim, assusta um pouco a quem é mais, né, criança mesmo, não é para eles, né? Não foram feitos especificamente para elas. Por isso que, como o livro também não tem ilustração, né? Talvez eles ficam mais à parte, assim. Mas as páginas até agora não estão assustando eles. Quando eles começam, né? Quando o livro está fechadinho, acho que assusta um pouquinho. Marcelo, e falando um pouco sobre as suas outras obras, né? Livros infantis e contos, como é a experiência de escrever para públicos distintos? E esses outros livros, né? Na verdade, ainda não foram publicados, né? Publicado só tem o Marte, mas eu transito por esses caminhos. Contos, né, livros infantis, tem até outros livros agora para sair esse ano, para ser lançado esse ano. Mas a diferença, basicamente, assim, eu não paro para pensar sobre, agora eu vou escrever um livro para criança, agora eu vou escrever um livro para um adulto. As histórias vêm, aquelas histórias que vêm com a moral, igual tem uma história que eu criei, né, a respeito, que ela é um livro infantil. Eu fiz ele para o meu sobrinho, o Juan. Ele, uma época, acho que uns 3 anos atrás, ele quebrou o braço. E ele era pequenininho, tinha 5 anos de idade. E a gente foi num aniversário e as crianças brincando, ele queria muito brincar e não podia brincar por causa do bracinho, né? E a mãe repreendeu, falou, não, fica aqui, dessa vez não, dessa vez você fica perto da gente. E ele ficou muito triste, eu estava nesse dia, eu percebi o quanto que ele estava triste. E quando eu cheguei em casa, eu inventei uma história, né? O curioso caso do príncipezinho de armadura branca. E fiz a história toda, desenhei a história também e dei a ele no aniversário dele. E a gente leu junto também, foi muito interessante também como as histórias também mudam, né? Então tem que só direcionar. Sabe? Então tudo é inspiração para você, né? Da onde que surgiu o seu gosto pela leitura? Vou pedir até para você resumir, porque a gente infelizmente está chegando no fim do programa, né? Então acredito que o meu gosto da leitura, na verdade, é pelas próprias histórias.
a minha família também não tinha esse contato muito grande com os livros, mas a gente tinha pessoas na família, por exemplo, meu avô mesmo gostava muito de contar história, né? Então as histórias sempre estavam presentes na nossa família. Daí que veio o gosto, né? Por histórias, por livros. Rapidamente, você, um conto seu, uma obra sua, foi selecionada para a coletânea Arrependa-se, né, que fala sobre a dominação do pecado. O seu conto fala sobre o quê e como é que foi participar dessa seleção? Nossa, foi incrível. Foi a primeira experiência que eu tive de ser publicado por algo que eu tinha escrito e a pessoa tinha lido e falado, nossa, isso aqui é interessante, isso dá para a gente selecionar, né? Abri um edital em outra editora, na verdade, para ser publicado uma antologia a respeito dos 7 pecados capitais. E eu participei da antologia, né? Todos os autores do país poderiam enviar um conto. E eu fiz um conto sobre a ganância. E ele foi selecionado. E agora, em breve, em breve agora já vai ter a pré-venda desse livro, já vai estar, e vai participar também da Bienal, acredito que estará na Bienal. Bom, Marcelo, foi um prazer conversar com você, um jovem talento da literatura capixaba, né? Despontando aí no país. E quero agradecer a sua presença aqui e dizer que nossas portas estão sempre abertas para o seu talento. Pode voltar aqui quando você quiser. Obrigado, eu que agradeço a você e toda a equipe. Obrigada, gente. O programa Dedo de Prosa vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação aqui da TV Assembleia, seu canal Cidadão.